A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Estou aqui lendo a palavra de Deus. Gostaria de compartilhar com os irmãos, né? E eu vou só dar uma passada aqui nos capítulos aqui que eu li, que a gente vai tratar de um assunto bem interessante no final do capítulo aqui de número 28 de Gênesis. No capítulo 25, nós temos aqui a morte de Abraão. Abraão é sepultado por Ismael e por Isaac, né? Eles fazem ali o seu sepultamento. No mesmo capítulo 25 de Gênesis, tem aqui o nascimento de Jacó e Esaú, né? Aí Deus chega para Rebeca, porque eles começam a se mexer lá no ventre, e diz que faz aquela promessa, diz que 2 nações em seu ventre, já desde a sua entranha, 2 povos se separarão, um deles será mais forte que o outro, o mais velho servirá o mais novo. Aí a gente vai ver que o mais velho servirá o mais novo. O interessante é que a gente vai ver isso, que a gente vai ver que Isaac, ele vende a sua primogenitura para seu irmão, né? Ele, aqui no capítulo número 25, ele vende, ele simplesmente desdanha a sua primogenitura. E Jacó vai, faz um ensopado lá, ele troca a sua primogenitura pelo ensopado, né? Isso, a onisciência de Deus aqui já mostrando, né? Deus já prevendo aqui o erro, o comportamento de Esaú, né? Que ia ter consequência em relação a isso. Aí no 26, Isaac vai para Gerar, aí ali ele mente, ele faz igual a Abraão, mente, diz que Rebeca não é a sua esposa, é sua irmã. Aí o rei Abimeleque vê ele acariciando ela, chama a atenção, acontece a mesma coisa. Aí o rei, você está querendo trazer maldição para mim? Aí devolve para ela. Depois o rei Abimeleque faz um acordo com ele em relação aos poços lá, reconhecendo que ele é abençoado por Deus. E ali Isaac fica um período, um bom tempo ali. Jacó se finge, né, se disfarça de Esaú, né? Aí Isaac acaba abençoando Jacó. Por isso que Jacó é o enganador, né? Ele veste a roupa de Esaú, bota pelo, finge que é Esaú para Isaac, para ser abençoado, né? Aí Rebeca fica sabendo que Esaú quer matar Jacó e aproveita a oportunidade e chega para Isaac e diz para ele, eu não quero que Jacó case com mulheres hetitas, como fez Esaú. Essas mulheres estão trazendo tribulação no meio da gente, trazendo confusão. Vamos mandar Isaac para a casa dos meus parentes para ele se casar lá com alguém lá do meio da minha parentela. Vamos mandar Jacó para lá, para o meio da minha parentela, para que ele consiga lá consiga lá uma esposa. Então Rebeca fala para Isaac e Isaac acaba enviando Jacó. Jacó vai embora. Aí Jacó tem um sonho tremendo, ele vê lá, né, os anjos, né, e no versículo 13, o Senhor fala com ele, eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão, o Deus de Israel, darei a você a sua descendência, a terra da qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra. Então faz uma promessa ali para Jacó. Aí Jacó chega aqui e ele diz assim no versículo 20, ele tá para ir para a casa de Labão, né, por meio da parentela, onde ele vai ficar com Labão. Que a gente sabe lá que os irmãos conhecem a história, que ele vai pagar um preço lá também, né? Um preço bem alto. Então Jacó, versículo 20 do capítulo 28. Então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Interessante é que Jacó volta 20 anos depois, né, mais ou menos, né, e ele não se fala mais se ele deu o dízimo, se não deu o dízimo. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte, interessante é que Jacó ele faz aqui uma imposição praticamente para Deus, né? Se Deus me abençoar, se Deus fizer isso por mim, se Deus fizer aquilo por mim, certamente eu darei o dízimo. Muitas das vezes, meus irmãos, o que eu quero chamar a atenção neste momento de reflexão
é que nós precisamos entender que dízimo não é barganha. Oferta que nós damos à igreja não é para barganhar com Deus. Nós não damos nada para Deus para ser abençoado. Nós damos porque já somos abençoados. E tem princípios, tem 3 princípios importantes que precisa estar no momento que nós vamos ofertar, que nós vamos dizimar a igreja. Independente de nós ficarmos olhando para a Bíblia, a gente vai olhar, não, mas o dízimo era a lei, nós estamos na graça. Mas Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 9, vai falar os princípios, a maneira correta de dizimar. Será que Jacó está correto aqui na sua colocação? De fazer essa barganha? O interessante é que muita gente, esses mercadejantes da fé, eles pegam textos da Bíblia que falam de bênção, que Deus irá abençoar, que Deus irá prosperar, para materializar tudo. Materializar tudo. Eles acham que bênção é você ter fortuna, é você ter carro novo, é você ter apartamentos, é você morar na praia. Mas não é isso. Os meus pensamentos são diferentes dos seus pensamentos, diz o Senhor lá em Isaías. Os meus projetos são muito mais profundos do que os seus projetos. Né? Os seus caminhos parecem ser caminhos de paz, mas são caminhos de morte. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele filtra as nossas orações porque nós não sabemos nem orar, não sabemos nem pedir. Quem somos nós para fazer barganha com Deus? E tem muita gente que oferta e dizima na igreja equivocadamente. É sacrifício de tolo quando você faz isso. Se você não tiver esses 3 princípios que eu vou apresentar para você agora no momento de ofertar e de dizimar, independentemente de você querer pensar, não, o dízimo é para a lei, nós estamos na graça, mas Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 9 sobre a liberalidade, a questão da oferta. Ele está falando ali de oferta, de dízimo. Se quiser chamar de oferta, chame de oferta. Se quiser chamar de dízimo, chame de dízimo, não tem problema. Porque a palavra dízimo é só uma referência que nós temos. A igreja usa a palavra dízimo como uma referência. O povo judeu não dava o dízimo, não era a 10ª parte. Nós pegamos como referência, vamos pegar como referência esses 10%. Beleza, se você quiser dar 20%, 30%, se você achar que não pode também dar 10%, você faz. Se você tiver dentro desses princípios que eu vou te apresentar, não importa, né, quanto que você vai dar, o valor que você vai dar. Você tem que estar dentro desses princípios. Se tiver dentro desses princípios, meu irmão, esquece a Bíblia. Vamos esquecer a Bíblia. Vamos pensar nos princípios para Deus. Quais são os princípios que precisam ter nessa questão de amor a Deus, de oferta a Deus, quando se fala de contribuição? Primeiro princípio, generosidade. Se você não tiver generosidade no momento de você ofertar, no momento de você dizimar, está tudo errado. Se você não tiver voluntariedade, também está tudo errado. Se você não tiver gratidão, está tudo errado. Então, esses princípios precisam estar presentes na sua vida no momento de você dizimar, no momento de você ofertar. Generosidade, voluntariedade e gratidão. E Paulo, ele reforça isso em 2 Coríntios capítulo 9. Eu, particularmente, não gosto de usar Malaquias 3,10. Primeiro que o contexto de Malaquias, né, é outro, e Malaquias no texto de Malaquias, ele acaba... fica muito forte o entendimento de que nós, né, precisamos fazer prova de mim e tal, e o povo usa muito desse fazer prova de mim para entrar nesse contexto exatamente o que aconteceu aqui com Jacó. Né? Se o Senhor me abençoar, se o Senhor fizesse, então, eu vou dar porque o texto lá diz que eu tenho que fazer prova dele. Eu preciso fazer prova de Deus. Então, Deus é obrigado a me abençoar, porque lá em Malaquias 3,10 está dizendo que ele tem que me abençoar. Só que tem um problema em Malaquias 3,10, porque em Malaquias 3,10 também fala das maldições. Será que tem maldição para quem não abençoa, para quem não é dizimista? Tem maldição. Paulo fala aqui de maldição. Paulo diz que aquele que semeia muito, muito colherá. Paulo nem fala de maldição. Apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 9, olha o que ele diz. E digo isso, o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama
quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Paulo está aplicando justamente esses 3 princípios aqui: generosidade, voluntariedade e gratidão. Mas, meus irmãos, para os mercadejantes da fé, não adianta. Você pega o texto e eles vão pegar esse texto aqui e vão usar também esse texto da mesma forma. Assim que como eles usam Malaquias 3,10, eles vão pegar esse texto de 2 Coríntios e vão dizer sobre bênção. Porque Paulo vai dizer, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres a sua justiça e permanece para sempre. Ora, aquele que dá e semeia, e o que semeia o pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Multiplicará a vossa sementeira. Aí eles começam a falar aqui de prosperidade. Eles não adianta. Para esses mercadejantes da fé, eles pegam o texto e começam a aplicar o texto para as necessidades terrenas. Paulo vai dizer que se nós buscarmos as coisas da terra, seríamos as mais miseráveis das criaturas. Então, tudo que nós formos fazer para Deus, meus irmãos, tem que ser com generosidade, voluntariedade e gratidão. Tem muita gente dizimando aí na igreja, ou por ganância, ou por medo. Né? É ganância, querendo ser rico, querendo ter apartamentos, querendo ser isso, querendo ter aquilo, né? Ou por medo. Medo de pegar aquelas maldições, né? De Malaquias 3,10, né? O devorador, né? Medo da punição de Deus, do castigo de Deus. É medo. Medo ou ganância. Não tem generosidade, não tem voluntariedade, não tem gratidão. O que nós precisamos fazer é, quer comais, quer bebais, façais tudo para glorificar o nome do Senhor. Tudo que nós venhamos a fazer para o Senhor, absolutamente tudo, tem que ter esses 3 princípios: generosidade, voluntariedade e gratidão. Se não tiver, é porque está na carne. Se não estiver, é porque a tua motivação está totalmente equivocada. A tua motivação está equivocada. Eu gosto de lembrar muito daquele texto, né, de Mateus, se eu não me engano, não me lembro aqui o capítulo, onde aquela viúva, né, aquela mulher pobre, né, provavelmente uma viúva, não sei, não me lembro se Jesus fala viúva, mas que Jesus olha para o gasofilaço lá e vê aquele povo entregando, né, muitos entregando as suas ofertas, e aquela mulher pega a sua moedinha. E Jesus diz, certamente, esta oferta dessa mulher chegará aos céus. Por que Jesus fala isso? Interessante que aquela mulher era pobre. Provavelmente aquela mulher não foi a primeira vez que ela entregava ali os seus dízimos. E ela continuava pobre. Será que essa mulher não era abençoada? Será que ela não era abençoada? Se olhar na perspectiva carnal, materialista, essa mulher não tem fé. Tem muita gente ensinando isso aí. Você não está sendo abençoado porque você não tem fé. E Jesus diz, olha, essa mulher, as ofertas dessa mulher estão chegando aos céus. Está vendo aí? Porque ela está dando com generosidade, voluntariedade e gratidão. Pode ver que nesses princípios não tem obrigatoriedade. Ninguém é obrigado a fazer nada para Deus, meus irmãos. Não existe obrigatoriedade. Nem para dízimo, nem para nada. Tudo que você fizer para Deus, se for obrigado a fazer, é porque o pastor está obrigando, tem que ser. Meu amigo, se for, está errado. Você não é obrigado a ser dizimista, você não é obrigado a servir a igreja, você não é obrigado a orar, você não é obrigado a buscar a Deus, você não é obrigado a nada. Tudo que você for fazer tem que ser com generosidade, voluntariedade e gratidão. De gratidão, agradecer a Deus por tudo. É isso que nós precisamos fazer. Esses princípios têm que estar presentes em nossas vidas, em tudo que venhamos a fazer. E aquela mulher provavelmente continuou pobre, né? Continuou ali na sua pobreza. Mas será que Deus não supriu as suas necessidades? Provavelmente sim, meus irmãos. Provavelmente sim. Tem muita gente que ganha pouco, mas Deus abençoa. São pessoas felizes, pessoas alegres. Né? Dificilmente falta as necessidades básicas delas, porque Deus tem abençoado. Mas na concepção de outro que está andando com um carro zero, comprando apartamento na praia, ela não tem fé. E tem muita gente que ensina isso. Essa pessoa não está sendo abençoada porque não
tem fé. E não é isso que a Bíblia ensina. É que possamos ter essa consciência, buscar a Deus, né? Eu gosto muito do texto lá de Provérbios, capítulo 30. Que bom que eu lembrei desses textos, meus irmãos. Esse texto fala tudo. Provérbios, capítulo 30, versículo de número 8. Ó, Provérbios 30, versículo de número 8. Versículo de número 8 a partir do versículo número 8. Vamos lá. 30. Olha só que interessante. A partir do 7. Está respondido aqui, ó. Que maravilha. Provérbios 30, a partir do versículo 7. 2 coisas te pedi, mas não negues antes que eu morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Para que, porventura, de farto, te não negues e diga, né? Para que não, porventura, estando farto, não te negues e diga, quem é o Senhor? Ou que eu, pobre, né? Sendo pobre, não tenha nada para comer e venha furtar e desonrar o seu nome. Ou seja, dá-me apenas o necessário, para que não venha eu estando farto e venha dizer, para que eu preciso do Senhor? Eu não preciso do Senhor mais. Ou venha eu passar alguma necessidade ou furtar e desonrar o teu nome. Que Deus tenha misericórdia